Então, oficialmente, a gente dá aí início, né, ao nosso encontro. Seja bem-vindo, Mauro. Eu acredito que o Mauro seja aí o colega da Renata na Academia Vox. Se for, seja bem-vindo. Se for outro Mauro, seja bem-vindo também. Eu acredito que vocês me conheçam aí já há algum tempo, o Mauro principalmente, a Renata já há quase um ano praticamente, acredito eu. O Anderson, que eu ainda não tinha conversado, seja muito bem-vindo. Tem mais gente entrando. William, boa noite. E nisso a gente já vai dando início aí à nossa Semana Musculação SA, que tem como objetivo abraçar aí é, todos os fatores que influenciam o processo de atração e fidelização de clientes, especificamente da sala de musculação. Por que a sala de musculação? Porque ela é a modalidade que é única, completamente diferente das demais, né, na sua academia, né, quando você tem natação, ginástica coletiva, enfim. Todas elas são bem diferentes da sala de musculação. Algumas pessoas que estão entrando com o microfone ativo, tá? Não esquentem a cabeça se por acaso eu colocar no mudo ali. Tudo bem? É só para de repente o ruído aí não atrapalhar algum colega. Mas quando vocês quiserem falar, eu não sei se vocês conseguem habilitar aí ou é só levantar a mão que a gente dá um jeito aqui de vocês falarem, vocês fiquem à vontade, tá bom? A programação hoje é que essa apresentação dure entre 30 e 40 minutos. E se vocês quiserem depois bater um papo, tirar alguma dúvida em relação ao que a gente vai tratar hoje, que é a promessa que a gente faz ao cliente, vocês ficam à vontade, tá? Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Tela compartilhada. E só me confirmem, por favor. Anderson colocou aí a câmera. Muito bom. Você está de plantão no salão de musculação ou está na gerência aí e pegou um escritório? Não, tô em casa. Está em casa? É porque a luz É, de trás está parecendo de escritório. aquela Enfim, engraçadinha. muito bom. Então a apresentação está aparecendo direitinho aí para vocês? Ok. Então, pessoal, a musculação SA é uma metodologia que eu criei específica para a sala de musculação. Eu não vou dizer para vocês que ela é a melhor do Brasil, porque tem muita gente que trabalha, né, com excelência em serviços na sala de musculação, mas eu posso afirmar para vocês que ela é a mais específica, tá? Por que que ela é a mais específica? Porque a gente trata aqui desde do plano para atrair clientes até o plano de resgatar o cliente que não foi fidelizado, tá? Então, na Semana Musculação SA, o primeiro encontro é a promessa, o segundo encontro é como é que a gente faz isso, que é o que? Entregar essa promessa. O terceiro encontro é como a gente treina os profissionais para entregar aquilo que foi prometido. E no quarto encontro, como é que a gente faz para poder diagnosticar, né, o que o cliente pensa a respeito da nossa marca enquanto usuário, aluno ou cliente da sala de musculação. Tem diferença entre esses três tipos de clientes. E a gente vai aprender no último como medir isso, né? Como fazer esse diagnóstico e também como medir depois tudo aquilo que foi trabalhado para ver se teve alguma melhoria ou não. Então sejam bem-vindos e esse sou eu, Fábio Cantizano. Eu trabalho no mercado fitness já aí há um bom tempo, né? Perto de 25 anos. Dentro de sala de musculação eu atuei mais de 20 anos, aulas coletivas durante 15 anos. E durante todo esse tempo que eu trabalhei na sala de musculação, desde o do meu primeiro ano trabalhando, eu já ajudei bastante na parte de treinamento de estagiários, na parte de atendimento ao cliente e também professores. Então, esse foi um assunto que eu me interessei bastante, até porque eu era uma pessoa que recebia muita reclamação sobre atendimento, né? Eu era um CDF, eu era um cara extremamente estudioso e eu achava que para ser bom na sala de musculação, eu teria que ser muito bom tecnicamente. E eu nunca dei muito valor nessa parte do atendimento ao cliente. Então, por conta dessas reclamações de atendimento, de ficar muito de papo na sala de musculação, e muitas vezes, quando alguém queria tirar alguma dúvida, eu não respondia uma pergunta, eu dava uma palestra, eu comecei a me interessar por marketing de serviços para academias. Tanto que eu fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo, eu trabalhei com alunos, desde portadores, né, de deficiências, né, pessoas com deficiência, até com atletas de fisiculturismo,
até pouco tempo atrás, eu acabei atendendo aí todo tipo de cliente possível dentro da sala de musculação. Então, adquiri uma experiência fantástica. Eu só não precisei salvar a vida de ninguém. Não precisei fazer reanimação cardiopulmonar em ninguém, graças a Deus. Eu não precisei fazer isso. Fora isso, todos os desafios eu acredito que eu tenha enfrentado em termos de prescrição de exercício e monitoramento. E dentro desse mercado, eu atuo também como publisher, né? Eu escrevo para blogs de fitness, para blogs de academias e crio conteúdos também para Instagram de algumas academias e influenciadores digitais, tá? E roteiros também para vídeos. Então, eu hoje, além de eu ensinar como gestores podem fazer para entregar aquilo que foi prometido, eu atuo também na área de criação de demanda, que seria o quê? Se eu quero que a Renata, o Antônio, o William, o Mauro tenham mais clientes dentro da sala de musculação, eu preciso criar essa demanda, né? Eu insisto para que os gestores criem essa demanda, em vez de apenas atender uma demanda que foi criada por outros profissionais da saúde ou até mesmo pela mídia, como a gente vai ver aqui ao longo da nosso encontro. Eu sou coautor também do livro Gestão da Experiência do Cliente em Academias, livro este que foi lançado em 2021, o primeiro do mundo, né, que fala sobre esse assunto, gestão da experiência do cliente em academias. E o meu capítulo foi especificamente a experiência do cliente dentro da sala de musculação. E ao longo desse tempo eu venho desenvolvendo aí todo o meu trabalho em cima da sala de musculação, especificamente em cima do marketing de conteúdo para o mercado fitness, principalmente para conscientização do cliente, do potencial do cliente sobre a importância de praticar exercício físico, não só para ficar bonito ou para ficar saudável, né? Mas para ter um pouco mais de produtividade no dia a dia, no trabalho, aumentar essa longevidade com vitalidade. Não adianta a gente viver mais, a gente tem que viver mais e viver bem, tudo bem? E há anos eu treino aí profissionais em relação a atendimento ao cliente e também criação de conteúdo. Então, se vocês querem ter um pouco mais de contato com esse conteúdo que eu publico, o Instagram não é o meu melhor canal, tá? No Instagram quase eu não publico, e até porque o Instagram, o meu, Fábio, particularmente, eu não falo para academias. Não digo, vocês têm que investir no Instagram de vocês, a gente vai falar sobre isso também, mas eu, Fábio, o meu público me encontra muito por indicação e também pelo Google, quando você digita excelência em atendimento na sala de musculação, atendimento ao cliente de academias, alguns artigos, né, do meu blog, do meu site, são ranqueados aí no Google e as pessoas chegam a mim de forma orgânica, tá? Esse é o meu canal preferido para poder atingir e aí, o meu público. Eu uso o meu Instagram, mas vocês vão conseguir extrair muito mais do meu conteúdo no meu site ali, que é cantizano.com.br. Eu posso garantir para vocês que, em termos de sala de musculação, talvez esse blog seja aquele que tem o maior acervo de conteúdo específico para isso. E do lado esquerdo aqui da tela é o livro que eu tenho participação no capítulo Gestão da Experiência do Cliente dentro da sala de musculação, tá? Então, quando vocês quiserem acessar qualquer conteúdo meu, mais aprofundado, não pode ter preguiça de ler, porque eu escrevo muito textão, cantizano.com.br. E agora eu pergunto para vocês, vale a pena investir numa sala de musculação hoje em dia? Pensa comigo, né? A sala de musculação, como o Antônio falou aí, mais ou menos uns 700 metros quadrados. Uma sala de 700 metros quadrados cabem aí aproximadamente de 40 a 55 equipamentos, ou um pouquinho mais, né, com uma distânciazinha entre eles. E cabe aí mais ou menos umas 100 pessoas treinando, se cada uma estiver praticando num aparelho sem revezar. Só que a gente tem um problema sério, né? Às vezes a gente equipa a nossa sala de musculação com 50, 60 equipamentos, 100 equipamentos, e apenas 30, 40% desses equipamentos são extremamente utilizados e os outros são subutilizados. E a gente não sabe por que que isso acontece, porque são equipamentos bons, né? Só que quando você investe aí 30 mil no leg press, né? A gente está falando aí, por exemplo, de uma marca que atenda a classe B e C. Você paga aí 20 mil no leg press, 20 mil numa cadeira extensora, 10 mil num pulley, né? Você pega um outro equipamento do mesmo preço e ele quase não é utilizado dentro da sala de musculação,
em 10 anos ele deprecia sem ter sido utilizado e sem ter trazido retorno financeiro para você. Então, muitas vezes é um investimento que é em vão. E quando a gente atende clientes, né, que tem aquele perfil de inquilino da academia, que qual é esse cliente? É o cliente que não vai atrás do serviço, da orientação profissional, ele quer treinar musculação por conta própria, então ele paga a sua academia e ele só quer usar os equipamentos que ele deseja. Em contrapartida, a gente tem alunos, né, clientes dentro da sala de musculação que vão lá em busca de orientação. E às vezes o professor ele tem vício de prescrição e deixa de prescrever uma série de equipamentos no montante de programas que ele faz ao longo do mês e que tornam alguns equipamentos verdadeiros elefantes brancos dentro da sala de musculação e seu investimento foi em vão. Então, a partir do momento que você implementa uma metodologia dentro da sua academia e que você faz rodar, né, a utilização de cada um desses equipamentos, você acaba tendo um aproveitamento maior. Aí alguém me pergunta, Fábio, um estúdio de Pilates, eu consigo montar um estúdio de Pilates muito bom, tá? Um valor aí de três bons equipamentos de musculação. Então, você com R$ 40.000 consegue montar um bom estúdio de Pilates que tem um ticket médio bem maior que o da musculação. A manutenção dos equipamentos acaba sendo até mais em conta do que o da musculação e o ticket médio é maior. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena investir na sala de musculação hoje em dia? Hoje a gente vê entrando no mercado aí os CTs, né, de maromba. A gente tem aí a Ironberg, né, que foi a pioneira das academias de maromba de elite, né? Não é todo mundo que tem aí 400, R$ 500 para poder pagar de mensalidade numa academia como essa, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já tem vários CTs com foco em musculação de alta performance, inclusive com sala de treinamento de pose para fisiculturismo. Né? Em breve vai abrir aqui perto da minha casa, inclusive, uma academia com aproximadamente 6.000 metros quadrados de área, quase 650 equipamentos, com sala de pose para fisiculturismo. Então, a musculação hoje, para a gente analisar se vale a pena ou não investir nela, a gente tem que calcular aí o quanto que a gente vai comprar de equipamento, se esse equipamento atende a classe socioeconômica que a gente pretende atender, né? E os objetivos dessas pessoas. Porque eu vejo muita academia se intitulando como academia de wellness, né? Para pessoas que buscam saúde e qualidade de vida, e se queixam porque tem muito marombeiro dentro de sala, muita gente que larga peso no chão, que faz levantamento terra tentando bater recorde só com o peso no chão. Enfim, e essas academias que se intitulam como wellness, elas têm leg press que cabe 1,5 toneladas de carga. Tem gaiolas de agachamento com barra olímpica que suporta 200 quilos de carga. Um pulley que tem 150 quilos. Então, a partir do momento que você define um público-alvo e você tenta atrair somente esse público-alvo, aí sim você vale a pena ter uma sala de musculação hoje em dia, tá? Eu não estou falando de nicho de mercado, eu estou falando de segmentação. Você nichar hoje em dia na musculação é só se você montar um estúdio de treinamento de força com alguns equipamentos de musculação. Então, quando eu falo de nicho, o que que significa? Uma pequena parcela da sociedade que é mal atendida. Por exemplo, eu vou abrir um estúdio ou uma academia apenas para obesos, diabéticos e pessoas com doenças cardiovasculares. Isso é um nicho de mercado. Então, dificilmente ali eu vou colocar equipamentos que atraiam pessoas que gostam de treinamento de força para alta performance. Dificilmente eu vou criar ali dentro das minhas instalações um espaço que seja confortável e seguro para crianças e adolescentes, por exemplo. Eu quero atrair só aquele público. Então, você hoje investir numa sala de musculação para atrair qualquer pessoa que deseja treinar lá, você tem que ter uma sala de musculação muito grande a ponto de comportar todo mundo confortavelmente e você conseguir separar até por modelo de equipamento, né, o tipo de público setorizar dentro da sua sala de musculação. Aí você vira e fala: Poxa, Fábio, então eu vou colocar aqui 500 a 1.000 alunos na minha sala de musculação e o payback demora aí às vezes de 5 a 6 anos, dependendo do equipamento que a gente compra. E no final de 10 anos eu não consegui trocar esses equipamentos e eu não lucrei nada com isso. E a gente não está sabendo nem medir o lucro da sala de musculação, porque a gente avalia o lucro o quê? Da academia. Vocês concordam? Então, quando a gente avalia o lucro da academia no geral, a gente deixa muitas vezes de medir qual a contribuição da musculação
naquela lucratividade, tá? Então, se você tem uma academia que custa aí entre 100 e 300 reais e você tem diversas modalidades dentro da academia, dificilmente você vai conseguir quantificar o real retorno que a sala de musculação está te dando. Agora, pensa comigo, é a única modalidade que fica aberta desde o momento da abertura da academia, 5, 6 da manhã, até o último horário. Ela não tem horário fixo para a pessoa treinar. Qualquer pessoa pode chegar lá a qualquer momento e treinar. É diferente da ginástica, é diferente do spinning, da natação, do pilates, que você tem um horário de início e fim. E que se a pessoa perder aquela aula, só na próxima aula que ela vai conseguir praticar novamente, tá? A musculação ela não é assim. Então é por isso que muitas vezes o próprio cliente não encara a relação aluno-professor como a ideal. Porque muitas vezes ele é um cliente ou um usuário, se ele for de uma low cost, né? Porque quando você não tem o serviço, você vai lá e você faz praticamente o seu autoatendimento, né? Você é um usuário. E muitas dessas academias, elas têm até como slogan é, dizer que eles preparam você para que você possa treinar de forma autônoma com segurança, colocando um profissional na sala, cumprindo a lei que o CREF estipula, tá? Então a musculação, a gente começa a perceber agora que ela pode ser ofertada ao mercado de diversas formas. Porém, torná-la lucrativa envolve muito mais um jogo de cintura entre compra de equipamentos e o público que a gente deseja atender do que qualquer outra coisa. E se vocês perguntarem para mim, Fábio, vale a pena investir numa sala de musculação hoje em dia? Musculação é uma atividade que eu sou apaixonado, eu sempre vou dizer para vocês que vale a pena investir numa sala de musculação, tá? Só que tem que ser feito um planejamento estratégico pela direção da academia e esse planejamento estratégico servir de base para treinar os profissionais, para entregar aquilo que vai ser prometido ao cliente, e dentro desse planejamento estratégico ter um plano de marketing para que a sua agência de marketing digital, a agência que atende a sua marca, consiga colocar aquele plano em prática, fazendo exatamente aquilo que você planejou. A agência de marketing digital ela é seu braço operacional. Se você tem uma agência de marketing digital que cuida da estratégia de marketing da sua academia, muitas vezes ela pode estar prometendo algo que a sua academia não consegue entregar. Porque ela pode estar enviando para a sua academia uma enxurrada de potenciais clientes, enfiando o lead dentro da sua caixa, e você não está conseguindo matricular todo mundo porque esse lead não está qualificado. Tá bom? E como é que a musculação ela é vista no Brasil hoje em dia? Né? Hoje em dia, tem muita gente que acessa a internet e começa a comparar o que acontece no Brasil com o mundo, né? Uma das novidades que a gente tem hoje em dia é uma Confederação Brasileira de Fisiculturismo, que é a CBMF, criando um curso de 1 ano e meio, preparando profissionais para atuarem como treinadores esportivos de musculação e personal, usando como base, né, uma brecha na Lei Geral do Esporte, na Lei Pelé, se não me engano, também, dizendo que você não pode impedir uma pessoa que tem experiência ou que tem alguma capacitação realizada por alguma entidade que regula alguma modalidade esportiva, você não pode impedir ela de trabalhar com isso. Mas a gente tem na nossa legislação, né, pelo CONFEF, de que só pode trabalhar dentro da academia quem tem CREF. Então, hoje, a musculação ela é vista no Brasil como uma zona, né, onde você entra numa academia, as pessoas não guardam os pesos, e que nos Estados Unidos você não tem professor, e se por fato de não ter professor nos Estados Unidos significa que lá é mais avançado e a gente que é atrasado, as pessoas não enxergam o Brasil como referência, né, em orientação dentro de sala de musculação. Eu costumo dizer que o Brasil tem os melhores profissionais do mundo, eu defendo isso a todo momento. Eu lembro uma vez que eu falei isso anos atrás, e o Marcos Tadeu até me chamou para fazer uma live com ele falar sobre isso. O Brasil tem os melhores profissionais do mundo e as pessoas não enxergam dessa forma. Perdão. As pessoas não enxergam dessa forma, tá? Então, quando você entra numa academia que oferece serviço de musculação com atendimento premium, e você entra numa academia low cost, muitas vezes as pessoas classificam a modalidade como bagunçada justamente pelo que elas veem na internet dos vídeos de acidente, né? No último mês, eu tenho visto aí mais de 30 vídeos só de briga de pessoas dentro da academia e geralmente é na sala de musculação. Por quê?
Porque a gente encontra dentro da sala de musculação todo tipo de público. E quando a gente encontra todo tipo de público, cada um com uma personalidade, cada um com um nível de tolerância em relação ao comportamento alheio, a gente tem problema. Dentro de uma sala de spinning, está cada um na sua bike, cada um com seu objetivo. Dentro de uma sala de pilates, cada um tem o seu objetivo, o pessoal um pouco mais educado. Quando você vai numa sala de ginástica localizada, cada pessoa está no seu quadradinho ali fazendo o seu exercício. Na sala de musculação, não. Todos os equipamentos estão liberados para todo mundo. Muitas vezes não tem regras para revezamento, muitas vezes não tem normas de conduta para poder servir de base para o profissional chamar a atenção ou não, e acaba ficando um pouco mais bagunçado, tá? Então, a modalidade que eu costumo dizer que é majestosa, que foi criada por Deus e o resto foi criado pelos homens, né? Eu costumo dizer isso, ela está sendo mal aproveitada. E é a atividade que a gente tem maior investimento em equipamentos, o maior investimento em instalações, praticamente é a maior folha de pagamento, e nem toda academia está conseguindo o retorno devido. Muitas vezes a musculação está servindo só de atrativo para outras modalidades, tá? Então, quem é que deve praticar musculação, né, dentro da sala de musculação? Agora me diz aí, vocês, criança deveria praticar musculação? Diz para mim. Bota um joinha, alguma coisa do tipo. Quem quiser pode abrir câmera. Jackson, Marcelo Bezerra, Diego. Deixa eu ver aqui no chat. O Antônio diz que sim. Alguém mais acha que criança tem que estar dentro da sala de musculação? Eu acho que criança tem que sim estar na sala de musculação, tá? Quem acha que idoso tem que estar na sala de musculação? Também, Marcelo? Mauro, Renata. E na terceira seta ali, a gente tem atletas. Atletas deveriam estar na sala de musculação? Sim, também. E ali a gente tem um grupo de pessoas aleatórias. Essas pessoas deveriam estar dentro da sala de musculação? Sim, todos. Eu concordo com vocês. Mas é aquilo que eu falo, né? Quando a gente tem uma modalidade que atende todo mundo, quanto mais perfis a gente atende, mais organização a gente tem que ter, mais treinamento a gente ter para os profissionais, mais bem planejado tem que ser as campanhas de marketing para atrair um determinado público, e esse determinado público não é pessoas que precisam de musculação, porque todo mundo precisa de treinamento de força, tá? A força muscular é a valência física mais prejudicada com o avanço da idade, quando a pessoa é sedentária, e ela influencia não só a funcionalidade, como boa parte aí do nosso sistema endócrino, tá? A gente costuma dizer até que os músculos, a nossa musculatura é o órgão mais endócrino que tem no nosso corpo. Então, todo mundo precisa de treinamento de força. Entretanto, se a gente for pegar todas as modalidades que trabalham a força muscular, body pumping, crossfit, por exemplo, musculação, é, cross training, ginástica localizada, a musculação ela é a que tem a melhor relação custo-benefício. Por que a melhor relação custo-benefício? Primeiro, pelo valor de mensalidade, né? É mais baixo do que qualquer outra modalidade que trabalha a força muscular. Outra vantagem é que você consegue, dentro da sala de musculação, exigir da sua musculatura tensão muscular, tanto na ação concêntrica quanto excêntrica, em diversos ângulos, que não dependem exclusivamente da força da gravidade no peso livre. Então, muitas vezes você faz ali um pullover com halter, e quando você traz ele lá de trás e o seu braço alinha, né, com a linha da gravidade, você perde tensão. Mas quando você faz esse pullover numa polia ou num equipamento específico, no final do movimento, que no halter você perderia tensão, nesses outros equipamentos você teria tensão. Então você consegue explorar mais ângulos e consegue explorar momentos de forças distintos de outras atividades que têm como exclusividade o peso livre, que é a ginástica, o cross, enfim. Então, a musculação, você consegue ter um acervo muito maior de solicitações, né, da tua musculatura do que qualquer outra modalidade por um valor mais baixo. No horário que você quer, no momento que você quer, 5 horas da manhã, meio-dia.
11 da noite, dependendo do horário que sua academia fecha, tá? Então a musculação ela é fantástica. E aí, qual é o problema que a gente acaba enfrentando na musculação? A maior qualidade da musculação é o seu maior defeito. Alguém arrisca aqui dizer o porquê? Abre câmera ou microfone e fala para mim. Por que que a maior qualidade da musculação também é o seu maior defeito? Vocês conseguem dizer para mim qual é a maior qualidade e que ao mesmo tempo é o maior defeito? Vamos lá, Jackson, Marcelo, Diego, William, Antônio, Mauro, Leandro Lucas, de Casimiro de Abreu. Quem diz aí para mim? Qual é a maior qualidade da musculação que ao mesmo tempo é o seu maior defeito? Vocês estão com medo de falar, gente? Eu vou falar então para vocês. Tudo bem? A maior qualidade da musculação é atender todo mundo. Qualquer pessoa precisa do treinamento de força e o espaço mais seguro que você tem para treinar força muscular é a sala de musculação. Porque peso livre você treina em qualquer modalidade e você treina na musculação também. Fora dos pesos livres, nas máquinas, seu movimento é guiado, então o risco de lesão ainda é menor. Hoje em dia, é raro a gente ver atrocidades acontecendo dentro de academia, né? Eu treino numa low cost, né? E não porque eu quero, não porque eu gosto, mas porque eu visito muitos bairros, né, semanalmente, e por conta do tempo curto que eu tenho, para cada bairro que eu vou, para cada cliente que eu vou atender a academia, que eu vou fazer alguma reunião, buscar meu filho na escola, enfim, eu vejo se tem alguma no bairro e eu vou lá e treino na amarelinha, na Smart Fit. Então eu não tenho visto tantas atrocidades acontecendo assim na sala de musculação. As pessoas estão muito mais conscientes da importância da musculação. Os alunos estão estudando musculação, seja pelo YouTube ou até mesmo seguindo algum pesquisador da área, tá? Então as pessoas estão se autotreinando. E mesmo essas pessoas que estão se autotreinando, elas não estão se machucando. Então a musculação ela é perfeita. Qualquer pessoa consegue treinar em qualquer lugar. Agora, quando a gente trata a musculação de um negócio, você tem a sua academia onde você atende todo mundo, isso se torna um problema. E você tem uma academia, por exemplo, aí com 500 a 1.000 metros quadrados, você tem um, dois professores na sala para atender, de repente, aí entre 10 e 100 clientes, cada um fazendo um exercício diferente, cada um com uma personalidade diferente, cada uma com seu nível de tolerância em relação ao comportamento alheio, cada um com a sua paciência e seu objetivo, né? E que muitas vezes chega na sua academia já com um treino que foi feito pelo médico, ou muitas vezes até com um treino que foi feito pelo seu consultor online. E as pessoas muitas vezes não querem nem respeitar a responsabilidade técnica do profissional que está ali, tá? Então, como é que a gente pode tornar esse espaço lucrativo? Atraindo um público cada vez mais homogêneo. Então, ao invés da gente usar a musculação como produto final, a gente tem que usar a musculação como ferramenta para entrega de um outro produto, seja alta performance, seja saúde, qualidade de vida, seja bem-estar, enfim. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma academia terapêutica chamada Motora. Não é uma academia de profissionais de educação física, é uma academia criada por fisioterapeutas, tá? E quer queira ou não, ela pode operar legalmente, porque o fisioterapeuta trabalha com prevenção e reabilitação de lesões. E na propaganda eles têm lá dizendo que seus equipamentos foram projetados para trabalhar com prevenção e reabilitação, principalmente de idosos, né? E são os mesmos equipamentos que a gente usa em qualquer outra academia. E essa academia, ela tem um layout completamente diferente, né? Não tem um monte de espelho nas paredes, não tem o teto preto com luz em neon. É um espaço que você olha confortável, agradável, que por acaso tem equipamentos de musculação bem posicionados. E as pessoas que não gostam do ambiente badalado da musculação e muitas vezes bagunçado de algumas academias que atendem todo mundo, essas pessoas não vão treinar nessa academia, elas vão treinar na Motora, por exemplo. Então, eles acabaram atraindo ali um público que precisa de prevenção, reabilitação, mas que principalmente não gostam do ambiente da academia tradicional.
E vocês podem atrair um público desse tipo para a academia de vocês. Vocês podem, inclusive, atrair, de repente, somente marombeiros. Quando a gente pega um CT hoje de musculação de alta performance, você entra numa academia como a The Black Gym, aqui no Rio de Janeiro, né, como a Ironberg, tem uma cultura de treinamento que muitas vezes o professor não é ouvido pelo aluno, mas o aluno ele não bagunça a academia, ele não deixa peso no aparelho, ele não deixa halter espalhado no chão, senão ele pode ser chamado a atenção até mesmo por um colega que esteja treinando ali. Então existe uma cultura de respeito maior pelo espaço do que uma academia que atende todo tipo de público, tá? Então, quando eu falo de segmentação de mercado, é você atender por faixa etária, é você atender por objetivo, atender por classe socioeconômica, né? Eu tenho uma academia, uma rede de academia cliente minha, que, embora a sala de musculação tenha muitos equipamentos para maromba, toda a comunicação é voltada para o público que é sedentário e que precisa obter saúde. E eles estão conseguindo atrair esse público. Quando eles atraem algum marombeiro, eles atraem um marombeiro que é educado e que já está com a paciência no limite de treinar nas academias onde as pessoas não respeitam o espaço. Então tem como o negócio andar melhor dessa forma, tá? Vamos lá. Então, o que que a sua academia promete ao potencial cliente? Estética, saúde, né? Teve uma vez também que uma menina virou para mim e falou assim: Poxa, Fábio, eu estou tentando atrair idosos para minha academia, jovens, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e tal, mas está difícil. O pessoal vai lá, conhece a academia, mas não matricula. Só que aí você olha para o outdoor da academia, na propaganda da academia, só tem gente sarada, como tem esse rapaz aí sem camisa, né? Uma moça sorridente como essa, mas muitas vezes shortinho. Um outro camarada fazendo um rosca bíceps com a barra W sem camisa. Ou seja, quando eu vejo uma propaganda de uma academia com cliente treinando sem camisa, significa que eu posso treinar sem camisa lá também. A gente sabe que não pode, mas na propaganda tá. Só que algumas academias também têm receio de utilizar pessoas que não estão em forma na propaganda, com medo das pessoas pensar assim: ah, não, eu não vou treinar nessa academia aí, porque ó, pô, olha a propaganda, eu não quero ficar daquele jeito, eu quero alguma coisa que me inspire. Isso é uma insegurança que hoje em dia não tem fundamento, tá? Hoje, algumas academias já conseguem fazer suas chamadas, suas propagandas com imagens de pessoas semelhantes à pessoa que está aqui na direita, a menina que está com sobrepeso ali, talvez obesidade grau 1, embora ela esteja olhando para baixo, talvez ele desanimada, né? Tem academias hoje em dia que tem como influenciador digital pessoas obesas que buscam saúde, que estão encorajando outras pessoas que precisam emagrecer também. Então já passou um pouco dessa fase da gente tentar inspirar as pessoas somente com a imagem daqueles que chegaram lá e muitas vezes não foi só com treino e com alimentação saudável, foi utilizando algum tipo de recurso ergogênico, tá? Embora a estética também influencie a saúde, diversos fatores que influenciam a estética não estão ligados à saúde. Então, quando a gente fala de saúde, gente, não é ter a pessoa ali treinando especificamente, estando feliz. É você atender pessoas que precisam de saúde. Diversas vezes, quando eu dou palestra em evento presencial, seja para o público final, né, quando eu quero criar demanda para os meus clientes, ou até mesmo para gestores e profissionais, eu pergunto para eles: pessoal, qual é o maior problema da saúde no Brasil, na sua cidade? Né? As pessoas falam: falta de médico, falta de hospital, falta de remédio, roubalheira, enfim. Uma ou duas pessoas ao longo da minha carreira citaram falta de academias de ginástica populares, falta de incentivo à prática de exercício físico. Se o governo investisse na prática de exercício físico da população, economizaria muito em termos de saúde pública. E não investe. Sabe quem é que investe na criação de demanda para a prática de exercício físico? É só vocês acessarem os blogs dos planos de saúde. Todos eles incentivam a prática de exercício físico. Por quê? Porque se a pessoa pratica exercício regularmente, ela fica menos doente. Então é interessante para o plano de saúde. Tanto que hoje a gente tem aí os agregadores, não temos? Esses agregadores são os novos planos de saúde do fitness, que cada vez vão surgir mais e as academias, muitas vezes, como gostam de dizer, vão acabar virando reféns desses agregadores. Tá?
Eu aconselho muitas academias a nem terem os agregadores, caso elas consigam fazer né, executar um bom plano de marketing. Então, quando a gente fala de saúde, é a pessoa que precisa de saúde. Então, essa academia que falou para mim, Fábio, eu queria atrair pessoas que querem mais saúde e qualidade de vida, mas não estou conseguindo. Eu perguntei, se entrar agora aqui na sua academia um homem de 50 anos de idade, que tem 2 meses que fez cirurgia bariátrica e só agora o médico liberou ele de treinar, toma remédio para diabetes, para pressão alta. Agora, nesse momento, o professor que estiver de plantão na sua sala consegue atender esse cliente com perícia? Ah, não, Fábio, eu tenho um professor. Eu falei, não, não. Qualquer horário que ele aparecer, vai ter um profissional? Se não tiver, a sua academia não está preparada para trabalhar com saúde. Uma coisa é a sua academia oferecer um serviço que faz bem para a saúde, outra coisa é você ter uma academia que presta serviços de saúde. Prestar serviço de saúde é você atender quem mais precisa de saúde. É, por exemplo, você conseguir atender na sua academia uma pessoa que está na cadeira de rodas, que precisa treinar força muscular de membros superiores. E que essa pessoa, dentro da sala de musculação, se ela precisar urinar, ela tem um banheiro dentro da sala de musculação, ou ela consiga acessar algum banheiro com a cadeira de rodas, em que a cabine passe, né, a cadeira na porta e que o vaso sanitário seja adaptado para ela. Aí você está atendendo pessoas que buscam saúde de verdade. Então, quando você não tem na sua equipe profissionais preparados para atender essas bombas relógio que a gente costuma chamar, na verdade você tem um serviço que faz bem para a saúde, mas que não necessariamente vai ser tratado como saúde pelo seu potencial cliente. E como é que a gente vê isso? Por exemplo, eu lembro que na época da Covid-19, né, muitas academias é, utilizaram essas informações aqui do primeiro celular. Covid-19, hospitalização é 34% menor entre pessoas fisicamente ativas. Vocês podem ver que essa publicação ali, ó, é de 2020, novembro de 2020, no auge da pandemia, com gente morrendo à beça. Inclusive, nessa época, e exatamente nessa data, 25/11, eu estava no meu 7º dia de doença, com febre, sem paladar, sem olfato, saturação baixa e 50% do meu pulmão tomado, né? Mas eu não fiquei internado. O meu pneumologista que me atendia aqui de forma remota, ele viu que eu estava conseguindo conversar com ele sem ficar ofegante, então ele não quis que eu fosse para o hospital, senão ocorreria o risco de ser entubado e pegar uma bactéria, enfim. Mas que se eu piorasse o quadro, eu teria que sair correndo para lá. Graças a Deus eu fiquei bem, minha família ficou bem. Exatamente nessa data. Meu primeiro sintoma foi no dia 18 de novembro de 2020. Eu lembro que todas as academias, todas elas, utilizaram essa reportagem aí de diversos sites para poder dizer que a pessoa praticando exercício físico, o risco dela ficar internada seria menor. Mas ninguém procurou saber qual foi a fonte. Onde foi publicado isso? Ou seja, a gente usou aquilo que foi falado por profissionais da saúde, muitas vezes tidos como o topo da hierarquia na saúde, que são os médicos, e a gente pegou esse gancho para tentar atrair as pessoas para o nosso espaço. Então, assim, o que foi muito bom para a gente é o Ministério da Saúde passou a reconhecer a gente como área da saúde. Se tivesse uma pandemia de novo, a academia não seria fechada. Restaurante poderia ser fechado, escolas seriam fechadas, mas a academia não, que é um espaço de manutenção da saúde, tá? Muitas academias fizeram trabalho online, fizeram trabalho de ginástica coletiva em transmissão ao vivo e conseguiram manter seus clientes ativos e muitos clientes pagando a mensalidade ainda da academia para poder manter aquele espaço, os profissionais, enfim. Então a gente acabou atendendo uma demanda. Nós começamos a ser reconhecido pelo Ministério da Saúde. Depois de muito tempo a gente falando sobre saúde e qualidade de vida, a gente volta para o quê? Para o abdômen trincado, ganhar coxa, glúteo. Hoje em dia a gente vê cursos de prescrição de exercício específico para glúteo. Então a gente está voltando para aquilo que a gente era antes, que era o foco na estética. E aí as clínicas de medicina do exercício, os fisioterapeutas e outros profissionais que trabalham com saúde e qualidade de vida estão começando a aproveitar esse espaço também.
Gente, o nosso trabalho, né, na educação física e com a musculação principalmente é tão bom, é tão bom, tão bom, que se vocês entrarem no blog Viva Saúde, se não me engano, que é da Rede Thor, vocês vão ver muito ali falando sobre exercício físico. E as academias hoje em dia nem blog tem, que o pessoal pensa que é coisa do passado, né? Mas não é. Quando a pessoa ela pesquisa no Google e um artigo do seu blog aparece lá, a pessoa, quando ela pesquisa no Google alguma coisa, ela já está no meio de funil para o fundo. Ela está com intenção de compra. E quando ela pesquisa sobre saúde e qualidade de vida, e ela vai ler sobre exercício físico num blog, né, que está dentro de um site, de uma rede hospitalar, muitas vezes, quando ela precisar de um hospital, ela vai lembrar dessa rede hospitalar. Outra matéria: musculação protege o cérebro de idosos contra demência, sugere estudo. E esse estudo, ó, publicado esse ano, se vocês forem reparar aqui, 10 de março de 2025, se não me engano, ele foi feito na Unicamp. E eles perceberam que idosos que treinaram mais ou menos aí 2 vezes na semana mantiveram o tamanho de uma região do cérebro lá que é responsável pela cognição, evitando a atrofia dessa estrutura e que muitas vezes deixa essa pessoa ao longo da vida dela, quando ela tem essa estrutura prejudicada, com sinais clínicos de Alzheimer. É como se a musculação protegesse um pouco a pessoa de demências e Alzheimer, principalmente para membros inferiores, tá? Então, hoje já está mais do que certo na ciência que a pessoa que treina massa muscular, ganha massa muscular nas pernas, ela tem uma proteção maior, né, contra a demência, contra as pessoas, em relação às pessoas que não treinam perna. Os homens que só treinam braço, por exemplo, e quase não treinam perna, eles correm mais riscos. Outra matéria: musculação pode ajudar a combater diabetes. O músculo é o nosso órgão que mais consome glicose. A musculação não ajuda a combater diabetes. A musculação é um milagre na vida do diabético. Só que muitas vezes isso não é divulgado, principalmente pela indústria farmacêutica. Dificilmente você vai ver a indústria farmacêutica falando dos benefícios do exercício físico para alguma doença, senão ela vai falir. Outro estudo: musculação reduz a pressão arterial em pessoas com hipertensão. Isso não é novidade nenhuma para a gente, só que a gente não fala isso para os clientes. A gente acaba concentrando a nossa comunicação em cima da estética, em cima da perda de peso, em cima do o verão vem aí, em cima do o shape do verão você constrói agora no inverno. E se a gente for analisar os dados da IRSA, né, de que aproximadamente 4 ou 5% das pessoas no Brasil estão dentro das academias de ginástica, a gente tem outros 95% que não estão. E desse pessoal todo, metade da população é sedentária, a outra metade pratica alguma coisa fora da academia. Muitas vezes sem orientação. Então, tem gente hoje que treina na varanda de casa com personal online, porque começou assim na pandemia e gostou, não gosta do ambiente da academia. Eu, Fábio, particularmente, eu treino numa academia quando eu posso, quando eu não posso. Eu tenho 150 quilos de anilha na minha garagem, eu tenho um rackzinho para agachar e eu faço meus exercícios lá. Então, como é que a gente convence as pessoas que já praticam exercício físico a treinar musculação dentro da nossa academia? Como é que eu convenço as pessoas que não praticam nada a largar o sofá e treinar musculação dentro da minha academia? Porque a pessoa ela tem que praticar aquilo que ela gosta, vocês concordam? Desde que elas pratiquem musculação pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, a musculação é a base. Além dela ser fantástica para a saúde, é o ambiente dentro da sua academia que teve o maior investimento. Logo, esse espaço ele tem que ser ocupado. E um dos maiores problemas que a gente enfrenta dentro da academia, em termos de conteúdo digital, é o incentivo ao treino diário. A pessoa que vai trazer lucro para a sua academia não é aquela que treina diariamente desgastando seus equipamentos. É a pessoa que não gosta de musculação, mas que precisa dela e treina 2 vezes por semana. Só para ela ganhar um pouco de massa, aumentar a sua força muscular nas suas diversas formas de manifestação, é que ela consiga praticar outras modalidades, como spinning, cross-training, corrida, com mais saúde e segurança. Só que as academias, elas não ensinam isso ao cliente. Você não precisa treinar todo dia. Você pode fazer musculação 2 vezes na semana, você vai conseguir ter resultado. Se você praticar 3 vezes na semana com disciplina, você vai ter resultado. Então, a gente tem que fazer um trabalho educacional maior em relação à musculação. Por quê?
Porque a musculação é a modalidade que é mais falada entre os influenciadores digitais. E esses influenciadores, muitas vezes, quando eles postam um treino na internet, é justamente alguma coisa que chama atenção para atrair likes, não é? Porque não é aquilo que ele faz para conseguir aquele corpo, aquele shape. Vou fazer uma puxada torta aqui, alternada assim, para parecer que foi isso que me deu o resultado. E não é. Ele treina de forma tradicional, mas fica fazendo aquele monte de besteira para poder conseguir engajamento. E através desse engajamento, ele consegue vender alguns produtos, né, como afiliado nas lojas de suplementos, nas marcas de suplemento, com o cupom dele. Então, quando uma pessoa ela vai consultar na internet sobre exercício físico, os benefícios da musculação, essa pessoa não tem que encontrar essa informação no site do Eu Atleta, na CNN, nem no Metrópolis. Ela teria que extrair essa informação do site de algum profissional de educação física ou de uma academia que preste esse serviço. Então, hoje, toda empresa ela deve ser uma empresa de mídia também. Isso aí foi dito uma vez pelo dono, sei lá, o diretor da Red Bull. Você tem que ser uma mídia para educar o seu cliente e ele lembrar da sua marca. Só que a gente fala muito de estética, a gente fala um pouco de saúde. Ah, porque se você está obeso, você tem que emagrecer. Mas às vezes a gente usa como propaganda um modelo que não emagreceu da maneira saudável, emagreceu usando esteroides e treinando exaustivamente, que a pessoa também que treina todo dia exaustivamente, ela não é saudável, tá? Então a gente está fazendo da via de casa errado. A gente acaba atendendo quem? Aquilo que é criado para a gente. A gente se transforma num mercado que não é ativo. Ele é um mercado que é reativo. A gente reage ao que outras pessoas criam em termos de demanda, ao que os médicos falam. Lembra? 34% da população, 34% é menor a chance de ficar internado se a pessoa for ativa. Musculação protege o cérebro de idosos, sai na CNN, no Metrópolis, vários. Porque quando o cientista publica isso numa revista científica, quem acessa essa revista são os profissionais que atuam. A gente não pega isso e divulga. Mas a mídia de massa sabe que isso é importante para atrair tráfego para o seu site e publica algo que deveria ser publicado pela gente. Poxa, Fábio, mas você está falando aí de marketing de conteúdo, o que que isso tem a ver com a proposta da minha academia? Porque quando você promete algo ao cliente, quando você fala para ele que a musculação ela pode reduzir a pressão arterial, quando você fala que você tem 34% de chance, menos chance de ficar internado se for fisicamente ativo tendo Covid-19. Quando você fala que a musculação ajuda a combater diabetes, você tem que saber entregar isso para a pessoa, caso você atraia ela, através da sua equipe. E eu pego muita academia, por exemplo, pagando treinamento para professor em congresso de hipertrofia muscular e emagrecimento. Só que muitas vezes o curso de emagrecimento que ele vai fazer lá não é de emagrecimento. É só como dar uma secadinha na barriga da pessoa que está com uma pochetinha. Porque emagrecimento mesmo, você pegar um camarada aí que esteja 30 quilos acima do peso, é você entender quais são os fatores que influenciam o déficit calórico, que não é só você comer menos e treinar mais. É o quê? É o sono da pessoa, o estresse que ela tem diário, a compulsão alimentar. Então, isso muitas vezes não é ensinado nos cursinhos de emagrecimento. E aí, o seu profissional, ele vai lá para estudar aquilo que é hipertrofia e emagrecimento. Qualquer academia tem profissional que sabe trabalhar com hipertrofia, emagrecimento, treinamento funcional, porque isso é área de interesse do profissional. Então, hoje eu digo para vocês uma dica aqui, tá? Se for pagar qualquer curso para professor de vocês, ou é curso de atendimento, ou é curso de grupos especiais. Porque o resto, hipertrofia e emagrecimento, ele já corre atrás. E se a gente é da área da saúde, a gente tem que atender quem busca saúde. Então, eu digo que a gente ainda é um mercado muito reativo. Que a gente atende demanda que os médicos mandam para a gente não cria essa demanda, né? Então, quem que a gente está atraindo para dentro da nossa academia? O que que a gente está prometendo, né, para esse pessoal? Então, se a gente está atraindo um público, vou ser redundante, extremamente heterogêneo, e a gente está prometendo o quê? Equipamentos de qualidade, vírgula, qualquer academia hoje oferece equipamento de qualidade. Se a gente está oferecendo profissionais altamente qualificados, o pessoal gosta muito desse advérbio de moda, né? Altamente qualificados, como se isso não fosse o mínimo a ser oferecido. Né? Qualquer pessoa que for fazer uma cirurgia de neurocirurgia, dermatológica ou cardiológica, vai querer que aquele profissional que for enfiar o bisturi no corpo tenha lido o último artigo
tenha sido publicado na madrugada anterior. Então, dizer que você tem uma equipe altamente qualificada não quer dizer nada, tá? Então, assim, que tipo de cliente a gente está atraindo para a nossa sala de musculação? O que que essa ferramenta musculação está fazendo pela vida daquela pessoa? Como é que a gente está conduzindo essa jornada de pelo menos um ano dentro da sala de musculação com metas, planejamento de curto, médio e longo prazo, uma periodização, por exemplo? Muita gente fala que periodização não fideliza cliente. A pessoa que fala isso não sabe usar a periodização como ferramenta de fidelização. E vamos supor que a gente prometa alguma coisa àquele cliente. Como é que a gente entrega isso de forma que a todo momento o cliente perceba que aquilo que foi prometido está sendo entregue, tá? Então, primeira pergunta que eu faço para vocês: como é que a sua academia segmenta as campanhas para atrair clientes para musculação? Então, quando você não tem um plano de marketing bem estruturado, de acordo com o posicionamento de mercado que você deseja para a sua academia, a agência de marketing digital, na hora que for fazer impulsionamento de campanha, ela vai simplesmente lá pegar um público de 18 a 65 anos mais, com interesses em emagrecimento, interesse em ganho de massa muscular, ou seja, pessoas que já estão engajadas com o mercado fitness, já treinam em outras academias e vai mandar para essas pessoas. E você vai fazer o quê? Você vai ficar brigando com outras academias por matrículas que já estão sendo operacionalizadas. Você vai atrair para sua academia alguém que estava matriculado na outra. A hora que a outra academia que abrir no bairro fizer uma outra campanha, vai levar esse cara para experimentar. Então, é como se o canal digital hoje virasse uma passarela numa cidade grande, onde você andava lá e toda hora vinha alguém panfletando para você, sem agregar valor algum. Então, qual é a conta que o pessoal faz hoje em dia? Então, se a gente investe aí 10 mil em campanhas, a gente pode ter um retorno aí de 1 a 3%, 10% de 10 mil dá 1.000, a gente vai ter um retorno aí mais ou menos de 100 pessoas visitando a academia. Dessas pessoas 100 pessoas que visitam a academia, quantas matrículas a gente vende? Então, se você não tem uma promessa bem feita, se você não tem uma segmentação de público de acordo com o posicionamento que você deseja, eu costumo dizer que a academia não se posiciona. É o cliente que percebe ela como a melhor por conta de algum atributo, tá? Então, se você deseja atrair o cliente que perceba a sua academia como melhor por conta de um atributo que você queira traduzir para o mercado, você tem que segmentar. Não é você deixar a agência de marketing digital fazer isso para você. A agência de marketing digital vai fazer aquilo que você determina. Ela vai apertar os botões lá que você não sabe apertar. Mas o especialista de marketing tem que ser você. Quem é que cria o conteúdo técnico ou revisa o conteúdo da agência antes da publicação no assunto musculação da sua academia? Vamos pensar numa coisa. Ah, Fábio, mas hoje tem inteligência artificial. Eu crio conteúdo para blogs e redes sociais de academias, tá? Eu uso inteligência artificial para organizar ideias. Eu não uso ela para criar o conteúdo. Até porque para a inteligência artificial criar o conteúdo que eu realmente desejo, eu, Fábio, eu tenho que criar um prompt perfeito para isso. O tempo que eu levo para criar esse prompt é maior do que o tempo que eu levo para criar o conteúdo. Eu escrevo para blogs há mais de 10 anos, eu crio conteúdo há mais de 15 anos. Eu lembro que eu criava conteúdo para uma academia, para a revistinha do bairro. Eu fazia o conteúdo da revistinha do bairro, do guia de bairro daquela academia. Então eu crio conteúdo há muito tempo. Eu tento traduzir a ciência para o público leigo, tá? Depois eu até passo para vocês, se vocês quiserem, link de blogs que eu escrevo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, assim, quando você tem um conteúdo criado pela agência de marketing digital e eles utilizam inteligência artificial, eles só vão conseguir extrair da inteligência artificial algo bom se quem estiver ali entender de treinamento. Porque senão o conteúdo ele vai ser genérico, como de várias academias que utilizam o ChatGPT. Então, quando todo mundo fala assim, pô, Fábio, mas tem inteligência artificial para isso, eu pergunto: você consome conteúdo de inteligência artificial? Não consome. Quando você percebe que é de IA, você não consome. Então, por que que seu cliente vai consumir? Então, quando você tem a inteligência artificial como ferramenta para organizar ideias e pensamentos, você está utilizando da maneira correta. Agora, quando você quer que ela faça o seu trabalho, ela vai refletir ali a quantidade de conhecimento que você tem e a habilidade que você tem de dar a ordem para ela. E o profissional que está lá na agência de marketing digital que não entende de treinamento,
Ele vai botar ali, ó, cria um conteúdo sobre emagrecimento, cria um conteúdo sobre os benefícios da hidratação. E esse mesmo conteúdo pode ser utilizado para vários clientes deles. Então, o conteúdo técnico da sua academia, ele tem que ter como base a ciência, mas a linguagem tem que ter a personalidade da sua marca. Você pode até treinar depois a inteligência artificial para escrever de acordo com a personalidade da sua marca. Ok, problema nenhum. Mas a pessoa que está por trás disso, ela tem que entender bastante de treinamento. Então, quando você tem uma equipe que é treinada, né, para poder criar conteúdo técnico com a personalidade da sua marca, isso facilita muito não só o trabalho da agência, como ela vai conseguir colocar nos canais digitais algo muito mais real que acontece dentro da sua academia do que qualquer outra coisa, tá? E vamos supor que seus profissionais não criem conteúdo. Um deles, nem que seja o coordenador técnico, tem que fazer a revisão dessa publicação antes, e isso muitas vezes não acontece. E aí entra-se numa briga de quê? De leilão. Quando você tem post na internet e para você conseguir chamar mais atenção, você tem que investir dinheiro ali no impulsionamento. E aí vira um leilão, tá? O que é publicado nos canais digitais retrata fielmente a rotina da academia. Uma vez eu visitei uma academia, fui dar um treinamento lá, e eu vi nos canais, né, no Instagram, nossa, cada post lindo, instalação, as pessoas sempre tudo lindas, não tinha um gordinho, não tinha um diabético. Mas quando eu entrei na academia, equipamentos enferrujados, esteira em manutenção há mais de uma semana, a mesma esteira por falta de peças. Enfim, eles contrataram uma excelente agência de marketing digital, mas que utiliza imagens de fora, não são imagens da própria academia, e falando sobre os resultados da musculação na saúde e qualidade de vida, sendo que muitas vezes, quando a pessoa entrava lá para treinar, nem bom dia ela recebia. E quando alguém perguntava, onde é que fica o puller? É aquele ali, ó. A gente conseguiu fazer um trabalho para melhorar bastante a operação lá e melhorou bastante. Hoje em dia o pessoal está trabalhando ó, afiado, tá? Mas o que era publicado não retratava a rotina da academia. Porque a pessoa, quando ela visita a sua academia, ela não está indo ali a primeira vez. Ela está pisando ali a primeira vez. Mas antes, no Google, ela entrou no seu perfil empresarial do Google, que é o Google Meu Negócio, viu as avaliações. Ela entrou no seu site, viu as fotos do espaço, viu depoimentos, conversou com pessoas que já treinaram lá e elas foram lá visitar para ver se isso tudo que ela viu, que foi falado para ela, realmente retrata a realidade. Então, quanto de dinheiro aí vocês podem estar gastando com campanhas de marketing digital na propaganda da sala de musculação de vocês, que muitas vezes não está traduzindo essa realidade, né? Então, se a sua academia tem uma promessa real, ela tem uma academia, ela tem uma promessa real, se a sua equipe consegue entregar 100% daquilo que é prometido, não tem como a sua academia não lucrar, se não estiver lucrando alguma coisa de errado, tá? Então, identifique esses gaps, analise os canais digitais de vocês, vê se essa mensagem que vocês estão passando para o cliente, para o potencial cliente, traduz exatamente a personalidade que vocês desejam para a marca de vocês. Analisa-se, por exemplo, se tem alguma coisa ali que vocês não têm a capacidade de entregar, tá? E vamos supor até que o que esteja sendo publicado ali vocês tenham realmente condições de entregar. Como é que vocês entregam isso? Como é que é o passo a passo de cada uma das etapas que o cliente tira proveito na sala de musculação? Desde a hora que ele entra na recepção até o momento que ele vai embora. Esse ciclo de serviço. Entra na recepção, a recepção está limpa, está bem cuidada, ele foi cumprimentado ali, recebeu algum tipo de auxílio, aí ele vai no vestiário. Quando ele entra no vestiário, ele está limpo, está com odor de urina, está sujo de talco no chão, porque tem gente que passa polvilho, né, para tirar o odor do pé e deixa sujo. Aí ele vai para a sala de musculação, ela está cheia, está com vários halteres espalhados no chão, podendo provocar acidente, gente fazendo agachamento sem presilha, podendo causar um acidente. Quando ele entrou, num espaço menor que 3 minutos, ele já foi cumprimentado por algum membro da equipe. Enfim, quando essa pessoa entra para poder tirar proveito de todo esse ciclo de serviços, quando ela está na sala de musculação, como é que vai ser essa entrega? Desde o momento que ele entra na sala de musculação e é abordado pelo professor, tem o seu programa prescrito para ele, cada exercício ensinado passo a passo, as recomendações finais, feedback, orientação para organização,
da sala de musculação, porque o cliente participa disso e no final esse cliente ainda assim sai satisfeito, tá? Porque a gente muitas vezes consegue criar um bom plano de marketing, uma boa promessa, só que às vezes a pessoa acha que criou um plano de marketing, mas ela no máximo criou um plano de promoção, que é o P de promoção do marketing. Que no marketing de serviço a gente tem produto, preço, praça, promoção, pessoas e processos. E o P que garante a entrega fiel daquilo que foi promovido é o P de processos. Como é que a gente cria processos para que toda a equipe tenha eles como base para poder conduzir a experiência do cliente? E isso daí é o que a gente vai tratar amanhã às 21 horas, tá? A gente encerra o nosso encontro hoje aqui sobre as promessas. Eu espero que vocês consigam refletir bastante até amanhã, identificar nos canais digitais de vocês aquilo que está sendo prometido e vocês avaliar a distância que existe entre o que está sendo prometido e aquilo que está sendo entregue, né, aos clientes de vocês. E amanhã, nesse mesmo horário, às 21 horas, a gente vai falar sobre processos, como esse passo a passo, esse fluxo de trabalho que a gente implementa dentro da sala de musculação para que seja obedecido por todos os profissionais da área técnica, como esse fluxo de trabalho tem que ser conduzido para que eles entreguem aquilo que vocês prometeram. Tá ok? Então, eu vou abrir aqui 5 a 10 minutinhos para perguntas. Eu vou até tirar essa apresentação do ar. E para que vocês façam perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Marcelo, Renata, Mauro, Diego, Antônio, Leandro Corrêa, Leandro Lucas. Fala, Fábio, boa noite, tudo bem? Essa Queria voz te é do perguntar Leandro aqui uma Corrêa. coisa. Conheço essa voz. É, boa noite, Fábio. Sempre um prazer estar te ouvindo aqui. A gente já trabalhou junto e eu sei da tua competência. Verdade, trabalhamos O meu juntos. questionamento aqui é com relação. Eu entendo que a promessa é a atração que você traz para o teu cliente, mas a tua academia, geralmente, se for numa rede, ela funciona de 6 até as 22. Então você tem sempre uma segmentação de público frequentando essa academia. E aí meu questionamento é: eu faço investimento em marketing segmentado ou faço investimentos em marketing mais genérico na atração desse meu cliente que me torne diferente dentro dos meus, no raio dos meus competidores? Porque eu vejo assim, eu tenho o clássico, o clichê de atender de manhã a terceira idade, aí venho para a hora do almoço, eu atendo os jovens até as 3 e depois eu já vou mudando o público. Então o público ele é cíclico. E aí eu queria entender, no teu entendimento, nessa divulgação de atração, como eu me posicionaria, né? Porque, na verdade, eu vejo que todas as grandes redes ou todas as grandes academias, ou até as pequenas mesmo, ela sempre tem uma promessa que é muito genérica. Fala de atividade física, fala de exercício, mas ela nunca é direcionada ou segmentada como tu estava especificando, assim, de fato. Para se atirar. Isso aqui é um estúdio para bariátricos, isso aqui é um estúdio específico para reabilitação cardíaca. Então, quando é segmentado da reabilitação cardíaca, tu vai ver que eles vão vir batendo sempre em alguma patologia cardiovascular, entendeu? Não, entendi sua pergunta e é excelente, Basicamente. tá? E o que eu vou falar para você aqui agora, dificilmente uma agência de marketing digital vai conseguir fazer se não tiver um cara especializado ali na área de exercício físico. Então, por exemplo, a gente está tratando aqui de academias tradicionais, que atende todo tipo de público dentro da sala de musculação, tá? Então, eu falo sempre para poder segmentar, numa academia pequena, você consegue atrair um determinado público específico. Quando você tem uma academia maior, você acaba atendendo todo mundo. E como é que você acaba atendendo todo mundo? Quando você tem regras explícitas dentro da sala de musculação para bom convívio, tá? Mas como é que você vai fazer marketing para cada público? Pô, vai fazer específico ou vai fazer mais geral? Você vai fazer de tudo um pouco. Por quê? Quando você faz um marketing geral, né? Você está fazendo um marketing para gerar percepção de marca, branding. A pessoa enxergar ali aquela marca como uma opção de consumo quando ela precisa atingir o objetivo dela, ok? Então vamos supor, por exemplo, que você esteja inaugurando uma academia. Você tem que falar com todo mundo. Então, quando você fala com todo mundo, você tem que falar sobre os atributos da sua academia.
Então, por exemplo, eu sou consultor de uma academia em Niterói, de uma rede de academias, né, que está em expansão, em que a premissa deles é oferecer mais ajuda no salão de musculação. Então, essa academia ela tem uma quantidade de profissionais trabalhando por hora maior do que a média, inclusive o Bodytech, tá? Então, as pessoas conseguem enxergar isso com muita facilidade. Então, a gente faz campanha de marketing para destacar essa qualidade que a academia tem, além dos equipamentos que ela tem, o fato dela estar inaugurando, mas a gente também faz um trabalho de marketing em cima de uma segmentação por necessidade. Então, por exemplo, quando eu falo para você que emagrecer ajuda a regular o hormônio, ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, isso tudo, eu estou falando para todo mundo. Eu posso muito bem criar um anúncio que fale com todo mundo, mas eu posso também criar um anúncio que fale com homens entre 40 e 60 anos de idade. Eu posso criar um anúncio que fale com mulheres entre 30 e 40 anos de idade. Cada um dos gêneros em determinada faixa etária enfrenta problemas em comum. Então você pode criar campanhas gerais e você pode criar campanhas específicas para poder atrair esse público. Vou dar um exemplo prático para você, tá? O homem que é sedentário e está obeso, ele começa a ter queda de testosterona ao longo do tempo e ao longo do acúmulo de gordura. Quais são os prejuízos que o homem tem quando ele tem queda de testosterona? Não só do ponto de vista, né, psicológico, produtividade no trabalho, valentia, coragem, mas também os riscos cardiovasculares. Então, você pode criar campanha falando sobre os benefícios da atividade física na melhora da testosterona, que vai combater todos esses problemas que esse público está enfrentando, e eles estão enfrentando. Só que quando você for segmentar no Instagram, no Meta, você vai falar só com esse público. Porque você mandar essa mensagem de repente para uma mulher pode ser ineficaz. Pode ser também que você faça esse anúncio só para os homens, mas que você crie um outro anúncio também, incluindo homens e mulheres. Porque a mulher que vai estar lendo esse anúncio aqui, ela pode querer trazer o marido dela. Você pode criar uma campanha para falar sobre o problema que a mulher enfrenta na menopausa, que isso não interessa para o homem. E você direcionar somente para ela, junto com outras campanhas gerais que falam do atributo da academia. Fábio, vale a pena também esse anúncio que eu fiz para a mulher, para falar sobre endometriose, para falar sobre menopausa, incluir os homens também, para que os homens levem suas esposas? Não, porque a mulher ela se preocupa com o homem, ela quer levar o marido dela para cuidar da saúde dele. Mas o homem, muitas vezes, ele não vai nem comentar nada com a mulher. Então você consegue fazer um trabalho geral de marca, tá? Onde todo mundo precisa perceber a qualidade do equipamento, a qualidade da instalação, porque assim, quando você atende o público A, você tem aí algumas marcas de equipamentos que atendem esse público. Tecnodin, Host, Matrix, por exemplo, Life Fitness, Hammer. Quando você vai atender a classe B e C, você tem outras marcas. Você tem Total Health. Aí algumas academias de rede que atendem a classe C e B têm equipamentos de classe A. Por quê? Porque o camarada abre 20 unidades, então ele consegue negociar com um preço muito menor. Então você tem que fazer marketing geral, né, para todo mundo, mostrando todos os atributos que a sua marca tem e que são de consumo comum para todas as faixas etárias. Mas você também tem que conversar com cada faixa etária e gênero de acordo com os problemas que essas pessoas enfrentam em cada uma dessas faixas etárias e fases da sua vida. Então, não é simplesmente você pegar um anúncio, falar sobre suas instalações, promoção e colocar na internet. Você entra hoje no Instagram da Smart Fit, é só promoção. O conteúdo ouro deles mesmo está no blog deles que eles enviam para os clientes para quem se cadastra. Se você pega, por exemplo, o site da SEMrush, da SimilarWeb, que avalia tráfego de sites e blogs, a quantidade de visitas por dia que a Smart Fit recebe no blog é quase 10 vezes maior ao engajamento que ela tem no Instagram. E as agências de marketing digital muitas vezes não oferecem esse tipo de serviço porque não tem quem escreva para o blog. E os caras ainda não sabem usar a inteligência artificial para poder fazer um artigo decente, de forma que o Google consiga ranquear aquilo. Respondi sua pergunta ou enrolei mais? Não, 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 foi perfeito, entendi. Me deixou mais claro agora. Inclusive cores, tá?
Muitas vezes, quando eu vou criar um post, né, para falar com a garotada, às vezes eu uso um fundo mais escuro, com cores mais vivas. Às vezes, quando eu vou falar com pessoas acima de 50 anos de idade, eu uso um fundo claro. Na mesma academia, com um ambiente que é um pouco mais claro, mais clean, até para trazer um pouco mais de suavidade na comunicação. Você tem o seu público geral, mas cada um na sua fase de vida, na sua etapa, está enfrentando um tipo de problema. E quando você fala de um problema específico, você canaliza toda aquela publicação, todo aquele patrocínio de post, naquele impulsionamento, para aquele público. Porque senão, por exemplo, se você enfatiza muito também um problema que o homem enfrenta, e determinada mulher vê aquele anúncio, ela pode achar que a tua academia não é adequada para ela, porque atende só homem. Então, assim, você tem que ter um excelente gestor de mídia, né, que o pessoal chama de gestor de tráfego, e você tem que ter um bom plano de conteúdo para isso. E hoje em dia, sabe quem é que faz isso muito bem? Influenciador digital. As academias não estão conseguindo fazer isso ainda. Antônio, Diego, Leandro Lucas, Marcelo, Renata, essa é a hora, vamos lá. Mais alguém? Ninguém? Então, beleza. Pessoal, já são 11h10 e 12, né? A gente acabou até passando um pouquinho aí do previsto, mas por um lado isso é muito bom, tá? Eu gosto muito de ter pessoas até essa hora que se interessadas, que significa que o assunto é interessante. Então amanhã a gente vai dar sequência, né, a esse conteúdo aqui, falando sobre a criação de processos, né, para que os profissionais entreguem aquilo que foi prometido, né, ao cliente, né? Isso que eu falei com o Leandro agora, por exemplo. Quando você tem cliente com problema de testosterona, o idoso que não consegue andar direito na sala de musculação com medo de tropeçar em alguma coisa, a adolescente que ainda tem um comportamento um pouco imaturo e que precisa ter um nível de correção diferente, até mesmo em relação à conduta, cada um desses momentos a gente precisa de um passo a passo para que o professor tenha como base para poder atuar. Esses são os processos e a gente vai falar amanhã sobre isso, ok? Eu vou interromper a gravação aqui agora